Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por essa oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa onde viemos buscar orientações à luz da doutrina espírita para nos posicionarmos de forma segura neste planeta de provas e expiações. Abençoa-nos, Senhor, em mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. Assim seja. E com você, Josiane Teixeira, né, Josi, para fazer o estudo. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Só um minutinho. Eu vou deixar os avisos para o final, porque aí se chegar mais gente, já vai ficar por dentro, tá, gente? Estamos quase numa reunião íntima. Que Jesus possa, então, estar presente entre nós, nos abençoando, nos ajudando, né, a compreender um pouco mais dos seus ensinamentos, do seu evangelho. Isso. Então, a conversa de hoje é sobre o capítulo 2 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título O Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse é um capítulo muito importante porque ele, na verdade, embasa, ele principia todo o conhecimento espírita, todo o mundo espiritual, todos os ensinamentos posteriores do mundo espiritual, dos princípios evangélicos, têm origem nesse capítulo. Então, quando a gente estuda a codificação de Allan Kardec, quando a gente estuda o conhecimento espírita, os fenômenos naturais, os preceitos cristãos, tudo isso se embasa, tem a sua origem no que Jesus veio trazer para nós quando, e essa é uma parte da resposta que ele dá a Pilatos no seu julgamento, quando ele diz: meu reino não é deste mundo. Que reino que ele estava falando? Certamente não é o reino da matéria, o reino espiritual. Então, esse capítulo é muito rico nesse ensinamento, nessa mensagem evangélica. Também, não à toa, ele inicia o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o capítulo 2, porque ele é realmente a base de tudo. Então, como eu falei para vocês, meu reino não é deste mundo, é uma pequena parte da resposta que Jesus deu a Pôncio Pilatos, quando ele foi perguntado, inquirido por Pilatos, que era então o governador da Judéia, se o reino de Jesus, se Jesus era o rei dos judeus. E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Então, simbolicamente, isso significa que Jesus veio para a Terra para trazer a mensagem espiritual, moral. E naquele momento, ele então apresenta essa oportunidade da conversa, do diálogo inquisidor com Pilatos, para trazer essa informação que vai embasar toda a mensagem espiritual posterior. É um capítulo fácil, pequeno, que tem uma estrutura simples, embora com muita profundidade. Como, aliás, toda a mensagem do Cristo é profunda, né? Então, a estrutura do capítulo, ela tem 5 partes. Na primeira parte, a mensagem evangélica,
que é o diálogo inquisidor entre Pilatos e Jesus, que João Evangelista apresenta, né, um trechinho daquele diálogo entre Jesus e Pilatos. No item 2, ou no subtítulo 2, a vida futura. Jesus fala então da vida futura, que é o principal fundamento do seu pensamento. Então, eu diria que a essência desse capítulo está exatamente na vida futura, nessa mensagem, nesse conhecimento, nesse ensinamento que Cristo deixou quando ele fala, quando ele responde a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Então a vida futura trata-se da vida espiritual, da vida vindoura, né? Daquela em que todos nós iniciamos, partimos, né? Originamos, e daquela que todos retornaremos também após a morte do corpo. No item 3, a realeza de Jesus, a realeza espiritual, moral. Então é um item que fala, que trata da sublimidade de Jesus, né? De que espírito se fala. Todos nós sabemos que esse espírito é o mais puro, o mais perfeito que passou na Terra. Então ele veio com uma missão, a missão de nos mostrar o caminho para que essa vida futura fosse conhecida, para que essa vida futura fosse aproveitada por nós. Então, essa realeza de Jesus traz basicamente essa mensagem aí. No item 4 da estrutura desse capítulo tem o ponto de vista. O ponto de vista material do reino dos homens e o ponto de vista do reino de Deus, o reino espiritual. Vou fazer igual a Sueli agora. Ó. Ponto de vista, reino dos homens, reino de Deus. Tem diferença. Se o nosso ponto de vista visa a matéria, se nós damos mais valor a essa matéria que é transitória, o nosso ponto de vista vai ser um. Se nós percebermos que o ponto de vista mais importante, aquele que Jesus nos traz em ensinamento, em mensagem, se o ponto de vista for reino de Deus, então conseguimos perceber de fato o que representa essa vida futura. Nesse item também aparecem as consequências de cada um desse ponto de vista. E no item 5, uma realeza terrena, que é um testemunho de uma rainha da França do século XIX. Ela não diz o seu nome. Ela se coloca como uma realeza terrena. E mostra ali com seu testemunho o quão surpresa ela ficou e decepcionada também quando, ao deixar a matéria, ao desencarnar, toda a suntuosidade do seu reino, né, as riquezas, o poder, tudo que ela possuía enquanto rainha, nada ela leva. Muito ao contrário, a decepção foi grande, porque ao chegar ao plano espiritual, ela percebe que não era rainha. Que aqueles que ela desprezava porque não tinham sangue nobre enquanto era rainha terrestre, eram aqueles exaltados no mundo espiritual. Então ela percebe o quão enganada ela estava. Ao dar maior peso às riquezas terrenas e não prestar atenção na bagagem que ia levar após a morte. Então é um testemunho muito impactante que fecha esse capítulo, né? Também como um ensinamento para todos nós do valor, do peso que devemos dar para o que é da matéria e o que é do espírito. Porque afinal de contas,
todos somos essencialmente espíritos. Estamos na matéria, transitoriamente, efemeramente, né? Tudo aqui vai mudar, vai ser destruído. A única coisa que não vai ser destruída é o nosso espírito, que é a nossa essência. Então Jesus alerta para esse valor que devemos dar ao mundo espiritual, ao mundo moral. As riquezas morais e não as riquezas terrenas. Então, é um capítulo muito profundo, que tem uma mensagem muito instrutiva para todos nós. É um capítulo bem didático, e já convido vocês em casa, pegarem o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, darem uma lida, né, darem uma estudada, porque é bem instrutivo. Então vamos lá. No item 1, que a gente vai vendo passo a passo esses itens do capítulo. No item 1 fala da mensagem evangélica. Diálogo inquisidor entre Pilatos e Jesus. Então é um trecho do Evangelho de João, que está lá no capítulo 18, que mostra esse diálogo entre Pilatos e Jesus. Mas antes da gente ler esse relato que está lá no Evangelho, é importante contextualizar um pouco. A gente sabe que Jesus era perseguido pelos sacerdotes judaicos, né, da Judéia, pelos fariseus, pelos escribas, aqueles homens, aqueles doutores, né, da sinagoga, aqueles que tinham poder religioso e político na Judéia, e que se incomodaram com Jesus. Por quê? Óbvio, Jesus, para as leis romanas, para as leis judaicas, era um transgressor, porque ele chamava a atenção desses doutores para a lei de Deus. Chamava atenção para não fazer do templo de Deus o comércio, né? Os vendilhões do templo. Ele chegou metendo o pé mesmo, incomodando. Além de tudo, ele arrastava multidões com as suas curas, com o seu magnetismo, com a sua palavra, né? Nós não temos nem a dimensão, a ideia pequena do que seja isso, do que ter convivido com Jesus encarnado, o espírito mais puro e mais perfeito que já encarnou na Terra. Estar com ele, na presença dele, deveria ser uma coisa muito impactante. Então aqueles doutores se incomodaram. Por quê? Porque eles não tinham a capacidade moral e nem intelectual de debater com Jesus. Jesus pregava exatamente o contrário do que eles pregavam. E foi ganhando popularidade. E isso incomodou esses doutores, né? Incomodou no sentido de ameaçar o seu poder. Mas como esses sacerdotes não podiam assassinar Jesus, eles então levantam um falso testemunho. Se reúnem lá com os anciões, né? E levantam um falso testemunho. Vamos entregar Jesus às autoridades romanas, porque aí as autoridades romanas vão eliminá-lo. Qual era a acusação? Ele é o rei dos judeus. Numa época em que o Império Romano era politeísta, era pagão, acreditava em vários deuses, e o próprio imperador era um deus. Embora tradicionalmente Roma ainda permitisse que houvesse alguns reis, né, daquelas localidades para melhor organizar o império,
porque o imperador sozinho não tinha essa capacidade, o império era enorme, era de quase toda a Europa atual, né? Jesus não pediu permissão ao imperador para se auto-intitular rei. E aí, é claro que ele foi levado ao pretório, onde era o espaço de julgamento, para que o governador da Judéia, que era o representante do poder imperial, o inquirisse. E ali começa a saga de Jesus, do martírio, da humilhação, de todo o sofrimento, das perseguições, das calúnias. Então, esse é um trecho, um pequeno trecho do Evangelho de João que mostra como que foi esse diálogo inquisidor entre Jesus e Pilatos. Tá lá, ó. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas logo, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então temos alguns ensinamentos aqui. Obviamente, o que dá o título, né, do papo de hoje, meu reino não é deste mundo, é o primeiro ensinamento. Jesus estava tratando ali do reino espiritual. E ainda argumenta inicialmente com Pilatos. Porque se o reino dele fosse da matéria, os súditos dele, né, se ele fosse rei da terra, os súditos, os ministros iriam impedir que os judeus o levassem ao julgamento e a todo aquele sofrimento, né? Aquele cálice. Mas isso não convenceu Pilatos. Ele insiste. Por quê? Porque Jesus diz: mas logo por agora o meu reino não é daqui. Por agora. O que tem implícito aqui? A terra por agora não é o reino de Cristo. Não, naquele momento não. Isso nos remete à lei do progresso, da evolução, em que tudo está num processo contínuo de evolução, inclusive a Terra. E se a Terra, que é esse mundo de provas e expiações ainda, está numa lei, está de acordo com a lei de progresso, quer dizer que ela vai se tornar melhor. Ela está em processo de regeneração para que se torne um mundo mais evoluído. E quando esse planeta chamado Terra se tornar um planeta de fato mais etéreo, mais puro, evidentemente que Jesus também vai dizer, né? Vai deixar essa mensagem: eu sou rei daqui também, mas ainda vou ser quando ela se burilar, assim como tudo que está na matéria. Perceberam como a mensagem de Cristo, ela é potente e ao mesmo tempo a gente tem que interpretar, porque óbvio que Cristo não podia falar essas coisas para Pilatos e para aqueles homens da época. Sequer ele falava para os discípulos claramente. Ele se comunicava em parábolas e metáforas, no sentido figurado. Por quê? Porque aqueles homens, aquela geração ainda não estava preparada intelectualmente e moralmente para receber a ideia, o conhecimento de um mundo espiritual. Não tinha como eles perceberem isso. Em vários momentos da codificação,
é citado que se Jesus falasse diretamente, ia chocar aquelas pessoas a um ponto que, ao invés de esclarecer, ia, na verdade, mais confundir. Então, por isso ele falava por metáforas. Por isso ele não falou, meu reino é espiritual. Não, ele fala, meu reino não é deste mundo. Muitos não compreenderam. Quem é que compreendeu? Quem ouve a verdade. Quem é a verdade? Quem dá testemunho da verdade? O próprio Cristo. O Cristo é o personagem verdadeiro dessa história. Ele é a encarnação da própria verdade. Ele é o testemunho da verdade e a encarnação da verdade. E aqueles que estavam mais preparados moralmente, que tinham olhos de ver, ouvidos de ouvir, perceberam a grandiosidade da mensagem. O item 2, a vida futura. A vida futura é o ponto central do ensinamento do Cristo. Por estas palavras, meu reino não é deste mundo, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio, vida futura, né? Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Então, a mensagem principal que Jesus traz nesse diálogo com Pilatos é a mensagem da importância de se compreender que existe um reino que não é da matéria, que não é a terra, mas que é o destino de todos nós. Somos seres espirituais. Estamos transitoriamente, provisoriamente, num corpo reencarnado aqui, e nesse processo de idas e vindas, ora estamos no plano espiritual, ou mundo espiritual, ou vida futura, como coloca aí que a mensagem do Cristo coloca aí nesse capítulo, ora estamos reencarnados na matéria. E essas indas e vindas que faz com que a gente consiga burilar esse espírito que somos, avançar moralmente. É o que a gente chama de reencarnação, é a lei da reencarnação, fundamental para todos nós, para que todos nós consigamos seguir o Mestre, seguir Jesus. Ele traz essa mensagem para a gente de que a vida futura é o mais importante. A consciência, né, o conhecimento de todas as suas máximas só tem sentido se a gente entender essa vida futura, a existência dessa vida futura. Somos espíritos imortais criados por Deus, mas somos espíritos que momentaneamente estamos encarnados numa carne. E efemeramente, porque passa rápido, né? Retornaremos daqui a pouco para a verdadeira vida, que é a vida futura. Então, olha o alerta de Jesus, né? Percebam a grandiosidade, a profundidade desse ensinamento. A realeza de Jesus. Tem duas questões do Livro dos Espíritos que trata exatamente da realeza de Jesus. Na 625, Kardec pergunta: qual tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem diretamente: Jesus.
Então Jesus é o guia e modelo. Qual a missão dele aqui? A missão dele aqui, nesse contexto da vida futura, é exatamente mostrar que não somos daqui. Como conseguirmos avançar espiritualmente na senda do bem, né? Porque somos seres perfectíveis, todos seremos perfeitos um dia. Qual o caminho? O caminho que Jesus deixou traçado. Ele é o exemplo, ele é o guia. Ele é o guia e modelo. Se seguirmos esse guia e modelo, conseguiremos chegar à perfeição. Essa é a missão principal do Cristo, trazer esses ensinamentos para a gente. E mostrar que os valores morais devem ser a bagagem que temos que dar mais valor, mais importância. Quando tivermos na carne, na matéria, que é importante para a nossa evolução, que pensemos na bagagem que vamos levar para a verdadeira vida. Porque nós não levamos absolutamente nada da matéria. Só virtudes, só habilidades, só aquilo que a gente aprendeu como mensagem do Cristo, a solidariedade, o amor ao próximo, o perdão, a abnegação. Virtudes que vão encher a nossa bagagem quando partirmos daqui. Mas qualquer coisa material, riquezas, poder, cargos, o próprio corpo, as vestimentas, nada. Não levaremos nada, apenas aquilo que conquistamos moralmente, espiritualmente. Essa é a mensagem que Cristo veio trazer. E ele serviu de modelo, de guia, de bússola. Ele é a candeia em cima do alqueire, que serve de luz para todos nós, para que a gente consiga evoluir como espíritos imortais e perfectíveis. Na questão 628, pergunta Kardec: a verdade se acha toda nos ensinamentos de Jesus? E os espíritos respondem: sim, no que diz respeito à moral. O restante é ciência que o homem deveria descobrir. Então, novamente uma distinção do que cabe à matéria e do que cabe ao espírito. A verdade de Jesus é a verdade espiritual. Também, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a realeza de Jesus, temos: o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Essa é a mensagem do Cristo. Essa mensagem é tão importante porque ele é o nosso guia e modelo. E quando a gente pensa no reino dele, que não é deste mundo, a gente também pode associar a um reino espiritual que está dentro de nós. Outra informação, outro ensinamento que ele traz claramente e que está embutido aí em todo esse capítulo, né, nessa mensagem evangélica, é de que se somos espíritos, essencialmente,
Não somos daqui, da terra, mas somos seres espirituais. A verdadeira casa é a casa espiritual. Se somos criados por Deus para avançar, para evoluir, para nos desenvolvermos em nossas potencialidades, em nossas habilidades, em nossas virtudes, todos seremos Jesus um dia. E, portanto, para que isso aconteça, é necessário construir o reino de Jesus dentro de nós. Essa também é a informação que ele nos deixa. O reino espiritual, que é o ambiente, digamos assim, né? O plano, a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira casa, mas também há uma casa interna, um reino interno, que deve ser alimentado, educado, construído passo a passo. Para isso, nada mais justo do que as reencarnações, esse passo a passo. Então, essa realeza de Jesus, ela é absolutamente esclarecedora nesse sentido. Ele não se colocava acima de ninguém, ele andava com a ralé. Ele não andava nas sinagogas, ele não andava com aquelas vestimentas romanas de homens do poder, homens da lei. Ele andava com toda a marginalidade, toda a população marginalizada. Aqueles que, na visão dos doutores, do César, não tinham qualquer valor. Qual é a mensagem que ele nos deixa, então? É de que esse reino tem que ser construído dentro de nós. Que essa felicidade que todos nós até hoje queremos ter, não está aqui, na matéria. Ela está no porvir, na vida futura, quando também nos purificarmos. O ponto de vista. Muito interessante esse item do capítulo 2. Também lá no Livro dos Espíritos, na questão 1017, Kardec pergunta aos espíritos em que sentido se deve entender as palavras do Cristo: meu reino não é deste mundo. E os espíritos respondem: o Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem, mas os homens ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. O reino de Jesus é o reino dos puros de coração e desinteressados. Se ainda não somos puros, um dia seremos, mas temos que construir esse reino dentro de nós. No Evangelho, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pela qual eles encaram a vida terrena. Então, o conhecimento da vida futura nos faz ver diferente a nossa rápida estadia na Terra. O ponto de vista muda. Ou seja, os sofrimentos, todas as adversidades, as provas, as dificuldades, tudo isso que a gente passa enquanto reencarnados tem um peso diferente, tem um significado diferente quando a gente confia que existe vida futura, que existe uma vida espiritual.
Então, não é que essa crença, essa fé inabalável no porvir, nos livre dos sofrimentos, das dificuldades, das provas, das expiações ou reparações, das dívidas que temos que pagar. Não é que vai livrar a gente do que a gente tem que aprender aqui, mas ela vai capacitar, nos instrumentalizar para passarmos por essas dificuldades com mais calma, com mais resignação, sem desespero, colocando o peso de equilíbrio e não um peso da morte, do nada, de uma destruição total. Então, a crença na vida futura nos permite ter essa fé inabalável de que futuramente a gente vai ser um espírito melhor, compreender melhor, chegar próximo da felicidade que tanto queremos, que tanto buscamos. Não adianta procurar na matéria essa felicidade, não vai encontrar. Não adianta ganhar na loteria. Muito ao contrário, os problemas vão triplicar, né? Porque a felicidade, essa satisfação, a paz que a gente tanto procura, não está na vida terrena, está na vida espiritual, está na vida futura. Então, dependendo do ponto de vista que a gente tem, a gente encara as dificuldades terrenas com outros olhos, com outro sentido, outro significado. Porque Jesus veio à Terra. Na visão espírita, Jesus não veio à Terra com a missão de salvar a humanidade através de um sacrifício vicário, ou seja, morrer pelos pecados dos outros, mas sim como o espírito mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade como modelo e guia. Sua pregação focou na transformação interior, no amor incondicional e na compreensão das leis divinas. Equivocadamente, muitos acreditam que, naquela ideia de Cordeiro de Deus, que vem livrar o pecado do mundo, que Deus ofereceu o seu Filho para tirar das costas da humanidade os seus erros. Ora, isso seria uma injustiça. Onde estaria a justiça divina? E a responsabilidade de cada espírito? Onde estaria? Jesus não veio tirar pecado. Ele veio ensinar a não pecar. Ele veio ensinar qual era o caminho. Ele é o próprio caminho. O caminho, a verdade e a vida. Então, na visão espírita, ele é o espírito mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade como modelo e guia. Está aí a missão de Jesus. Equivocadamente se acredita no sacrifício, de que todo sofrimento de Jesus, né, salvou a humanidade. Ora, isso é uma visão muito simplista e uma visão injusta. O que Jesus prega? Toda a mensagem evangélica, ela foca no quê? Na transformação interior, no amor incondicional e na compreensão das leis de Deus. Esse é o caminho. É difícil? É. Um detalhe importante também em toda essa visão do mundo, da vida futura, né, do mundo espiritual, é que embora Jesus venha falar sobretudo da vida espiritual e veio deixar o seu testemunho,
o seu exemplo, ele não condena a vida na matéria. Ele não menospreza a matéria. A matéria foi criada também com esse sentido de conseguirmos evoluir, nos transformar interiormente, de praticarmos ou desenvolvermos esse amor incondicional. Olha, nessa atual situação moral que a gente está, todos nós aqui, a falar em amor incondicional, eu acho que só da mãe para um filho, né? Em algumas situações, não vamos nem generalizar, todas as mães têm amor incondicional. Mas a gente está muito distante de entender o que é amor incondicional. Mas um dia estaremos aptos a entender isso. Por que Jesus não condena a matéria? Porque a matéria é importante para o nosso desenvolvimento. É nela que a gente pratica aquilo que a gente planejou no mundo espiritual. É nela que a gente pratica. É nela que a gente vai desenvolver nossas potencialidades. Passar pelas provas. Corrigir erros. Então, é como teoria e prática. A gente planeja no mundo espiritual aquilo que a gente vai praticar aqui. Aprender que aqui a gente precisa amar incondicionalmente. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Então, mais uma menção aí ao mundo espiritual, ao mundo futuro. Principais pontos que Jesus veio pregar na visão espírita. Ele veio pregar que o reino de Deus é interior. Jesus ensinou que o reino de Deus não é um local geográfico ou um reino terreno, mas uma condição do coração e da alma, baseada na justiça, amor e paz. Então, o reino dele, temos que trabalhar esse reino dentro de nós, porque o reino dele não é exterior, é interior. Lei da caridade, lei do amor e caridade. Ele sintetizou todas as leis divinas no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A caridade foi ensinada como a virtude suprema e o único caminho para a evolução espiritual. Único caminho para a evolução espiritual. Como aplicar a lei de amor sem a caridade? Não há como. Sem a caridade não há salvação. É uma máxima cristã. Então ele sintetiza todas as leis divinas nessa máxima aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou realizar isso? Com a caridade. Fé inabalável. É só aquela que é praticada. Fé sem prática é fé morta. É fé estéril. Sem sentido, sem objetivo. Outro ponto principal da mensagem de Jesus: imortalidade da alma e vida futura. Jesus veio esclarecer que a vida na terra é passageira e que a verdadeira vida é a espiritual, preparando os homens para a compreensão da reencarnação e da colheita de acordo com suas obras, lei de causa e efeito. Todos temos responsabilidades. É uma lei, inclusive, da própria natureza, terceira lei de Newton. Para toda ação tem uma reação. Então, causa e efeito se aplica a tudo.
Somos seres imortais, somos seres espirituais, pertencemos à vida espiritual, ao plano espiritual, mas mergulhamos na matéria para burilar esse espírito, para evoluir esse espírito, para desenvolver esse espírito. Como é que eu consigo desenvolver? Me reformando, adquirindo virtudes. Qual o caminho mais seguro? A prática da caridade. E a ideia de que nada que eu faça fica sem consequência. Os erros têm que ser corrigidos. Senão, numa próxima vida, nas outras. Porque não temos pressa. Esse caminho de desenvolvimento espiritual, ele é infinito. Não é marcado por tempo, não é uma corrida. Cada um no seu tempo, gradativamente, e no momento certo vai despertar para todo esse conhecimento. Alguns estão mais avançados, outros ainda se encontram um pouco para trás, mas todos são filhos de Deus, têm oportunidade igual de desenvolver o amor, a caridade, a benevolência, né? Todas essas virtudes, essas qualidades que a gente deve desenvolver na nossa alma. Outro ponto principal aí da mensagem de Cristo, Deus como Pai amoroso. Jesus substituiu a visão de um Deus punitivo por um Deus justo, amoroso e misericordioso, que trata todos como filhos e não como súditos. Então, já foi a época de que Deus tinha que ser temido. Há séculos atrás, Deus era colocado pela igreja, por exemplo, como um Deus vingativo, que punia a humanidade por seus pecados, né? Essa visão equivocada de Deus mais servia para aqueles da igreja manterem o poder sobre as almas e corações e mentes do que propriamente verdade que estava dizendo, porque Deus é infinitamente bom e justo, soberanamente bom e justo, não pode nunca ser um Deus punitivo. Então chega o tempo em que a visão desse Deus é outra. A prática do bem, vivência do Evangelho. Mais do que palavras, Jesus pregou através do exemplo, modelo e guia. Seus ensinamentos são aplicáveis ao cotidiano, focados na transformação moral e na reforma íntima. Praticar o bem é viver o Evangelho. E é difícil pra caramba praticar o bem. Mas se tivermos já consciência dessa necessidade, já é um passinho nesses degraus da evolução, né? E o Consolador prometido? Jesus anunciou a vinda de um Consolador, o Espiritismo, na interpretação espírita, que viria no tempo certo para explicar o que ele não pôde dizer na época e esclarecer as parábolas. Então temos aí, no momento certo, século XIX, chegou para nós o Espiritismo, a codificação de Allan Kardec, com essas verdades espirituais, com as verdades divinas. Por que não antes? Porque a humanidade não estava preparada para isso, precisava do desenvolvimento intelectual, moral, precisava daquele momento certo para essas verdades surgirem. Por isso, Consolador, porque de fato a visão espírita da vida e de quem somos, para onde vamos, nos consola, explica essa nossa origem e o nosso destino. Tá lá, ó, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade.
Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever. De tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível. Quem são as testemunhas oculares? Os espíritos vêm dar seu testemunho desse mundo espiritual. Os fatos. A doutrina espírita, ela é filosofia e ciência. E é moral, evidentemente, né? Mas ela tem esse aspecto da filosofia e da ciência exatamente para trazer o fato da sua realidade existencial. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Olha que magnífico essa solidariedade entre todos nós, somos todos irmãos em Cristo. Que todos estamos no caminho da evolução, no caminho da perfeição. O Espiritismo nos traz essa oportunidade de conhecermos com mais detalhes, digamos assim, as leis que regem a nossa vida, as leis divinas. E aí temos o testemunho da realeza francesa em Havre. Um trechinho, na verdade, do testemunho dela. Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Esse então é um testemunho muito forte, né? E que serve como ensinamento para nós. O que estamos preparando para o nosso futuro próximo, que pode ser hoje, que pode ser amanhã, que pode ser daqui a 5 anos, enfim. Que bagagem é essa que a gente está preparando para levar para a verdadeira vida? Vamos passar pelas angústias desse personagem aqui, desse espírito? Tão orgulhosa na vida terrena, mas tão ignorante, porque achou que a sua suntuosidade a acompanharia após a morte. E aqueles que ela desprezava são exaltados, porque, claro, deviam ter virtudes, devia ter uma moral mais elevada e muito mais elevada do que ela. E, por fim, para fechar todo esse conteúdo aí que é tão rico de informações, o verdadeiro reino de Jesus começa dentro de nós. Então que tenhamos essa certeza
de que é possível sermos como Jesus. Ele exemplificou. Ele é o modelo e guia. Ele pavimentou o caminho para que possamos segui-lo. E ele também alertou todos nós para que não nos preocupemos tanto com a matéria, porque ela é passageira. Ela tem a sua funcionalidade momentânea. Mas a vida espiritual é que tem que ter mais foco, mais atenção. Temos que compreender isso. Quando compreendermos isso, até a morte nos será mais tranquila, tanto a nossa quanto dos nossos entes queridos. A visão da morte se torna apenas uma passagem para esse mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Então, que possamos cultivar dentro de nós o reino de Jesus, porque ele está lá, germe ainda, sementinha. Todos nós temos isso, porque somos espíritos criados por Deus. Temos essa faísca do bem, que deve ser lá acendida constantemente, né? Buscada constantemente. Assim como Jesus nos apresentou. Então, agradeço pela atenção, pela paciência e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.